para começarmos hoje o nosso seminário, então nós vamos chamar a sua preciosíssima atenção para esse livro que nós chamamos de Bíblia. Que a impressão que dá é que Deus pegou uma Bíblia, lançou na terra e disse copiai, copiai. E não é assim. Pensa num livro extremamente espiritual. Primeiro, esse livro foi escrito em 3 linguagens. Quantas linguagens? 3. Alegórica, figurativa e literária. Para você entender a Bíblia, você tem que primeiro conhecer as 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Vai ter hora que você vai estar lendo aí e você pensa que é uma coisa literária. Deus está falando literalmente, e não é. É uma linguagem alegórica. Dá um exemplo. Todo cordeiro é filho de um casal de ovelha e carneiro. Sim ou não? Sim. Todo cordeiro é filho de um casal de ovelha e carneiro. Então, se Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele é filho de um carneiro e de uma ovelha, e não é. É uma linguagem figurativa. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Uma linguagem figurativa, porque as estrelas foram criadas e ele não é criado, ele é o Criador. Linguagem figurativa. Então, para a gente entender a Bíblia, carecemos a princípio de conhecer as 3 linguagens que a Bíblia foi escrita: alegórica, figurativa e literária. Tem gente que não tem noção do que é alegoria. Tem gente que não tem noção do que é uma coisa figurativa. E outros não têm noção do que é uma coisa literária. Então, a priori, estudar, saber, ter conhecimento dessas 3 linguagens, para depois entrar na Bíblia. Por exemplo, você encontra na Bíblia Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos nós sabemos que quem falou isso foi um cego chamado Bartimeu, quando Jesus saía da cidade de Jericó. Ele era cego de nascença e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque alguém avisou que era Jesus que estava passando. Quando você lê Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, quem está falando isso? É Zaqueu, perdão, é Bartimeu, um cego cujo nome era Bartimeu. O próprio Zaqueu, que também na cidade de Jericó, chegou para Jesus e disse: Senhor, se porventura eu roubei alguém, ludibriei alguém, afanei alguém, eu prometo-vos que eu vou devolver no mínimo 4 vezes mais. Você lê isso? Está na Bíblia? Lógico que está. Por quê? Porque nós estamos lendo a história de quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Se entrou, não vai acontecer, já aconteceu o passado, e todo passado é história. Aconteceu, é história. Jesus nasceu, é história do nascimento de Jesus. Jesus morreu, história. História de Davi, lógico que Davi não existe. É uma história. A palavra história está no passado. Aproveita teu ensejo para dizer que é normal eu gravar um vídeo. Eu estou indo agora ali contar uma história da Bíblia. Um monte de gente
que não estuda fica passando vergonha na internet, escreve lá embaixo: eu pensei que ele era pregador do evangelho, mas é contador de história. Quer dizer, eu teria vergonha de escrever tal coisa na internet, porque eu estou me expondo na internet se eu escrevo tal aberração. A palavra história, a expressão história está dizendo algo que já aconteceu. Agora, história sem H, com E, quer dizer, é uma coisa que pode ser em verdade, uma ficção, uma anedota, né? Enfim. Mas aonde você quer chegar? Você lê a expressão: Jesus, se eu roubei alguém, eu prometo que eu vou devolver no mínimo 4 vezes mais. Isso é história. Jesus na casa de Zaqueu, e o escritor está contando para a gente o que aconteceu lá na casa de Zaqueu. Você lê isso na Bíblia? Lê na Bíblia. Por quê? Porque o escritor está me contando aquela história do que aconteceu na casa de Zaqueu. Jesus está saindo de Jericó, e o escritor está me contando o que aconteceu quando Jesus foi saindo de Jericó. Um cego, cujo nome era Bartimeu, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos conhecemos a história, né? E por que nós sabemos? Porque o historiador escreveu isso em um dos evangelhos, ou nos 4 evangelhos. Tá? Por que sabemos? Porque alguém escreveu. Aí você abre a Bíblia, lê essa história e vai dizer: Deus está falando aqui, a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus quer dizer que saiu da boca de Deus. A palavra de Abílio saiu da boca de Abílio. Ou seja, se é sua palavra, saiu da sua boca. Aí você abre as Escrituras e diz: isso aqui é a palavra de Deus, e vai ver, não é Deus falando. Por exemplo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, se é Jesus que está falando, se é Deus que está falando, se é a palavra de Deus, como é que o próprio Deus está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Para ler a Bíblia e entender, você tem que beber a priori da fonte da humildade e entender que quem escreveu a Bíblia foram homens, e se tem homem, vai ter falha. Aonde quer que você for, se tem homem envolvido, tem que ter falha. Por quê? Porque o homem é um ser falível. Aí você entra nas Escrituras achando que é o próprio Deus que está falando. Aí contém a palavra de Deus. Agora, de capa a capa, é a palavra de Deus. E onde é que fica essa expressão? Essas 2 histórias que eu acabei de contar. Parte dessas 2 histórias: Zaqueu e Bartimeu. Quando eu abro ali, quem está falando é Bartimeu e não Deus. Quando eu abro ali, quem está falando é Zaqueu e não Deus. Se eu lhe contar que está escrito assim: Jesus, está escrito assim: se tu és o Messias, lança-te daqui embaixo, porque está escrito no Antigo Testamento que ele, Deus, vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Então prova-me que tu és o Messias, lança-te daqui embaixo agora. Aí você abre isso e diz: a palavra de Deus está dizendo aqui. Para que está feio. Quem está falando é o próprio diabo. Satanás está falando. Quer dizer que tem palavra do diabo aqui dentro? Lógico. Fanatismo não vale. Você tem que beber da fonte da humildade. Caso contrário, você nunca vai entender as Escrituras. Eu acho salvação na Bíblia? Lógico. Eu sei a minha origem, e o único livro no mundo que diz a minha origem é a Bíblia. Eu creio na Bíblia, eu amo a Bíblia, eu pratico a Bíblia. Agora, eu tenho que conhecer as Escrituras, porque é dela
É aí que está a fonte para a vida eterna. Só que eu tenho que ter conhecimento. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo simples. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Capítulo de número... Se escandaliza ou não? Estudar isso aí. São Mateus, capítulo de número 27. São Mateus, capítulo 27. Eu vou pedir que o pastor Roberto, se não for pedir demais, e como tem internautas nos acompanhando, eu pediria ao meu pastor que lesse um tanto alto e com muita calma, tá? Para que a gente tenha conhecimento. Só para você ter noção. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 1 até onde eu disser, deu. Vai lá, pastor. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e entregaram o presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Quem? O profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que com certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o sangue determinou. Segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente. Ok. Obrigado, pastor Roberto. Aonde o senhor quer chegar? Está aí uma falha. Eu lhe disse que a Bíblia foi escrita por homens. Nós estamos estudando as Escrituras. Eu te chamei para um seminário. E toda segunda-feira, segunda que vem, estarei aqui de novo. Tá? Isso é um seminário. Fanatismo não funciona. É estudar. E eu disse que não podemos nos esquecer que a Bíblia foi escrita por homens. E aonde tem homens, tem que ter falha. Se não houver falha, não é humana. Por isso que não existe crime perfeito. Pode botar a ratoeira, mas cedo ou mais tarde, você pega o rato. Pode botar a ratoeira, mas cedo ou mais tarde você pega. Por quê? Porque não existe crime perfeito, porque é cometido pelo ser humano. O que é que nós acabamos de ler? Judas tinha certeza, convicção, pelo menos é o que está escrito aí, que ele ia botar
30 moedas de prata no bolso, e os caras não iam achar nenhuma falha em Jesus. Ou seja, Judas tinha certeza que Jesus não seria morto, que ele não seria condenado, que os caras iam perder a grana. Judas era louco por dinheiro. Na cabeça de Judas, tomei o dinheiro, vão procurar falha. Eu andei com ele 3 anos, sei que aí não tem falha nenhuma. Só que os caras contaram uma mentira tão bem contada que foi tida como verdade. Vendo, pois, Judas que Jesus fora condenado, voltou arrependido e disse: eu não quero esse dinheiro não, e lançou no templo. Porque na cabeça de Judas, perderam dinheiro, não vai achar falha nenhuma. Eu conheço o mestre. Aí o tiro saiu pelo outro lado. Judas disse: eu estou arrependido, não quero não, toma. Os caras se reuniram e disseram: isso é lá contigo, problema teu, pega esse dinheiro e sai daqui. E Judas saiu para se enforcar. Aí o escritor, quem é que escreveu isso aí? Quem escreveu? É só olhar o título aí. Mateus. Quem escreveu, gente? Mateus. O escritor, nós só sabemos que isso aconteceu porque Mateus está contando para a gente. Isso é uma história que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Eu não estava lá, como é que eu ia saber que Judas se arrependeu, jogou as moedas lá, se Mateus não contasse para frente? Ah, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, Mateus está dizendo. Tem palavra de Deus aí? Lógico que tem. Do Gênesis ao Apocalipse tem Deus falando. Mas não se esqueça que tem o próprio Mateus falando. Tem João falando. Fanatismo não vale. E se eu te contar que Mateus falhou, e falhou feio, por quê? Porque é o ser humano. Ele contou a história, e se ele dissesse: havia uma profecia, e nesse dia a profecia se cumpriu, e pronto, mas ele achou por bem dizer o nome do profeta, e nós acabamos de ouvir: isso profetizara ou vaticinara o profeta Jeremias. Quando? E ainda caiu na besteira de dizer a profecia. Este foi o preço que foi avaliado, tal, e foi comprado, e o nome do lugar passou a ser chamado Campo de Sangue, tal. Isso, nesse dia se cumpriu a profecia de Jeremias. Quando que Jeremias profetizou isso? Tem falha? Lógico que tem. Porque quem está falando não é Deus. Deus não falha. O homem vai falhar. E não quer dizer que foi para o inferno, não. A falha é humana. Estudar é isso aí. Os amados internautas, busca para mim aonde é que está essa profecia. E alguém aqui na nave do tempo, busca para mim onde é que está essa profecia. Ele está dizendo que quem profetizou foi Jeremias. E se eu te contar que Jeremias nunca profetizou isso, tem essa profecia? Lógico que tem. Mas não foi Jeremias, foi Zacarias. Pastor Roberto, abra aí por favor, no livro de Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11, versículo 12, por favor. Zacarias 11, versículo 12. Leia aí, pastor Roberto. Assim que achar. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos. Lê de novo, mas lê com calma, vamos lá. Porque eu lhe disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o.
e apressaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja-me isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Do jeito que Judas faz. Pode continuar. Então quebrei a minha segunda vara, união. Ótimo. Tá. Isso aí, esta profecia, quem profetizou, dizendo que o Messias seria vendido por 30 moedas, e que essas 30 moedas seria arrojada à casa do oleiro, e que vilaria é ótimo, viraria. Agora sim, quem não gosta de mim na internet vai bater com um pau de quina. Tá? Resumindo, essas moedas, ela seria arrojada à casa do oleiro. E quem profetizou isso não foi Jeremias, foi Zacarias. Mas será? Não tem será. Tem ser humano? Tem falha, gente. Aonde o senhor quer chegar comigo? Aqui. Olha bem para mim. Onde o senhor quer chegar comigo? Aqui. Daqui para frente, se fosse o caso, se a temática hoje fosse falhas na Bíblia, pode escrever se quiser e me cobrar posteriormente, eu mostrar-te-ei, ou eu te mostrarei, citarei, pelo menos a lista que eu tenho aqui, tá? Simplesmente 121 no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Por quê? Porque aonde tem o ser humano tem falha. Aí fica um monte de fanático, que é a palavra de Deus, de capa a capa. Não, aí contém a palavra de Deus, porque se tem essa falha, Deus não falha. Ou falha? Não. Deus não falha. E ela não deixa de ser as escrituras sagradas, continua sendo. Mas não se esqueça, foi homem que escreveu. Aí um monte de maluco, porque está escrito homens inspirados, não entende o que é a inspiração. Não tem noção do que é a inspiração. Por exemplo, rapaz, hoje não dá não. Ixi, dá não. Ou não, hoje, tem gente que nem não tem inspiração nem para vir para o culto. Hoje, bicho, estou com fartinho, ó. Hoje dá não. Imagina nessa época. Rapaz, fulano hoje está inspirado para jogar bola. Já viu? Hoje está virado no 60. O que é inspiração? Ânimo! Tira a palavra inspiração e põe ânimo. Agora, larga o fanatismo de lado. Fulano hoje está animado. Tem dia que o próprio pregador não está. Tu mesmo. Pá, hoje eu não vou fazer não. Vou fazer nada não. Vixe. Manda buscar uma quentinha aí, porque hoje não tem inspiração. E tem outros que não tem inspiração nunca. Preguiçosa. Né? Profetizei. Está rindo por quê? Né, Domingo? Pois bem, você vai entender onde eu quero chegar. Você tem que entender que hoje é mole. Hoje é mole. Hoje, a nossa igreja aqui é no quarto andar, né? Ninguém sobe escada. Pega elevadorzinho e já vem direto para o templo. Facilidade. Mas antigamente era escada. Você chega no shopping hoje, escada rolante. Ó. E tem gente que reclama, se essa escada não vai mais rápido, não. E antigamente? Hoje, estudar para quê? Por que eu vou estudar? Se eu pergunto para o Google, e Google diz tudo.
foi fulano de tal? E outra, se você estuda, o cara vai perguntar para o Google se você está falando a verdade. Hoje a facilidade tremenda. Mas aonde o senhor quer chegar? A época em que a Bíblia foi escrita, não existia papel. Não existia caneta, era na base do pincel. A maioria não sabia ler, nem escrever. Quando tinha um que sabia escrever, no meu tempo, que eu estudava, ser fessora era coisa de, né? É minha fessora, né? Professora, né? Fulano de tal está estudando para ser fessor. Concluiu o segundo grau, ou botava um anelzão no dedo. Rapaz, meu tempo, estou falando isso há uns 20 e poucos anos atrás, entendeu? Quando eu era criança, eu estudava. Entendeu? O que foi, irmão Souza? Está rindo por quê? Só pegar minha identidade que você vai ver. O servo de Deus se engana, mas mentir não. Pois bem, hoje é mole. Mas eu quero que você entenda que nessa época aí, saber ler e escrever, pai, era entre 2, 3 mil que não sabia nem escrever o nome. Ainda hoje nós encontramos algumas pessoas que não sabem ler e escrever. Eu estou tentando te trazer uma introdução bíblica, uma palavra introdutória, para você ter noção do que é as Escrituras, para a gente começar de fato a entrar nas Escrituras. O papel ainda não existia. Todo documento era no pergaminho. E o que era pergaminho? Couro de cabra curtido, e alguém escrevia ali. Na realidade não era escrever, era desenhar a letra com tinta. Imagine, fazer a tinta, pegar o pincel, esperar secar. Couro de cabra curtido, pergaminhos. Era rolo de pergaminhos. E é só você perguntar para o Google, se porventura não achar credibilidade no que eu vos digo. Quando escrevia a palavra Senhor, referindo-se a Deus, tinha que escrever a palavra Senhor, lavar o pincel e esperar 3 dias em respeito àquele Senhor. Agora imagina a palavra Senhor, 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 9 dias para retomar a leitura. Perdão, a escrita. Eu estou te falando que não existia lâmpada. A lâmpada que a gente lê na Bíblia era candeeiro, lamparina. Sentadinho ali, tudo escuro, fazendo uma letra, e botar para secar. Tinha que ter inspiração. Ou estava inspirado para escrever, ou não escrevia. Foram homens inspirados por Deus. Deus teve que dar inspiração, teve que dar graça, teve que dar ânimo para esses homens escreverem. Aí fica um monte desculpa a expressão, um monte de zero à esquerda, que não busca nada de conhecimento, não sabe o que significa ser inspirado por Deus, está achando que Deus entrou na pessoa, tomou a pessoa e começou a escrever. Para! Deus deu graça, deu ânimo para aquele elemento escrever. Foram homens inspirados por Deus e tinham que ter inspiração mesmo.
senão não saía uma letra. Tem gente que não tem inspiração para varrer casa hoje. Hoje fulano está inspirado para trabalhar. Agora imagina para escrever nessa época. Era rolos e mais rolos. Rolos e mais rolos de couro de carneiro curtido. Detalhe. Você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia, em hebraico, é do Gênesis ao profeta Malaquias. A Bíblia, em hebraico, é do livro do Gênesis, que a palavra Gênesis quer dizer princípio, ao profeta Malaquias. A Bíblia cristã é de Mateus a Apocalipse. Vou repetir. A Bíblia hebraica é do Gênesis ao profeta Malaquias. A Bíblia cristã, que é o chamado Novo Testamento, é do Evangelho segundo escreveu São Mateus a Apocalipse de João. Quem já foi a Israel tanto quanto eu, ou quem pesquisa, sabe, quando Jesus nasceu, ele veio para cumprir as escrituras, ou seja, as profecias que existiam sobre ele. Você poderia olhar para Jesus e dizer: a profecia de fulano de tal fala que ele iria fazer isso. A profecia do profeta tal diz que ele iria fazer isso. Ou seja, ele veio para cumprir as escrituras. Ou seja, nele cumpriu as profecias. Ou seja, as escrituras, o Antigo Testamento, as profecias que existiam sobre o Messias, se cumpriu todas as profecias nele. Ok? Só que os judeus não aceitaram que Jesus era o Messias. Os judeus não aceitaram. Esse aí não é o Messias. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento, não conhecia de fato as escrituras. Aí é algo histórico. Aqueles que conheciam as escrituras foram se convertendo. Pode observar que Jesus não pregou para outra nação a não ser os hebreus, os judeus. Os 12 apóstolos eram todos hebreus. Vocês estão me ouvindo? Amém. Queria a sua atenção, por favor. Pois bem, só que ainda hoje Israel não aceita que Jesus é o Messias. Quando eu digo Israel em todo. Estão esperando o Messias vir. Estão esperando as profecias se cumprirem. Quem me acompanha pela internet sabe, e a igreja que Deus me deu para pastorear também sabe, que em dezembro eu estava em Israel. Eu fiquei hospedado na casa de um judeu, que eu tenho um respeito assim muito grande por ele. Tá? Não fiquei em hotel, fiquei na casa dele. E conversamos muito. Eu pude celebrar pela primeira vez na minha vida o sabá, né? E eu entendi como é que funciona, que eu celebrei junto com eles na casa dele, né? O sábado, guardam até hoje o sábado.
Por quê? Porque as Escrituras dizem que é para guardar. Quando eu digo Escritura, eu digo Antigo Testamento. Eles são messiânicos? Não. Quando eu digo messiânico, digo, acreditam que Jesus é o Messias? Não. Ainda estão esperando o Messias. Só que o Messias já veio. E eles não aceitaram. Para hebreu, o Novo Testamento não vale nada. Para os hebreus, para Israel, Bíblia é Antigo Testamento. As Escrituras deixadas por Moisés e os profetas. Antigo Testamento. Do Gênesis a Malaquias. Você não encontra nas mãos de nenhum hebreu a Bíblia como nós temos, unido, Antigo e Novo Testamento. Nunca. Hebreu não. Você pode encontrar nas mãos de um hebreu messiânico, que aceitou Jesus como o Messias. Mas a maioria da nação não aceita o Novo Testamento. Sabe que Jesus nasceu, está lá o local, mas diz que ele era simplesmente um profeta. E que mais cedo ou mais tarde, uma hora aí, quem sabe os destroços pode aparecer no corpo de Jesus. Até porque está escrito, né, que foi propagado que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Por sinal, está no Mateus, conta-nos essa história. Vamos ler. Pastor Roberto, abre aí, por favor. Mateus, capítulo 28. Jesus morreu, ressuscitou, e aí os guardas que estavam tomando conta do túmulo, quando viram aquele episódio, quando viram aquele milagre, saíram correndo para contar o que tinha acontecido. Tá? Vai vendo. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 11 até o 15. Leia, por favor, pastor Roberto. E quando iam, eis que algum da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. Para um pouquinho. Ou seja, os da guarda foram para a cidade anunciar o que tinha acontecido. Ou seja, que veio um terremoto e o corpo e moveu a pedra e ele ressuscitou. Lê de novo, por favor. E quando iam, eis que algum da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregando eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como se estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Ok. Ou seja, os guardas que viram o milagre correram para contar aos príncipes do sacerdote, ao principado, foi contar aos anciões. Quando eles ouviram a história, olha, um terremoto veio, a pedra rolou. A guarda que estava de plantão, contou o que tinha acontecido. Pegaram um monte de dinheiro e deram para os guardas, dizendo: não conta essa história para ninguém. Diga que vocês dormiram. E os discípulos vieram de madrugada e roubaram o corpo. E eles pegaram o dinheiro e foi propagada essa mentira até o dia de hoje. Ou seja, judeu não aceita que Jesus é o Messias, de jeito nenhum. E como é que alguém
pegou o Antigo Testamento e uniu ao Novo a Bíblia dos Hebreus com a Bíblia cristã. Quem foi o macho que teve essa coragem? Se a Bíblia cristã é o Novo Testamento, conta a história de Cristo, nascimento, morte, profecias que ele virá, e aí os demais são cartas dos discípulos de Jesus que falam sobre Jesus. É Bíblia messiânica, é tudo sobre Messias. São discípulos de Jesus e discípulos dos discípulos de Jesus. O caso de Timóteo, que é discípulo do apóstolo Paulo, a carta de Paulo a Filemon, Filemon era discípulo de Paulo, Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo. Ou seja, o Novo Testamento é só sobre Messias. E judeu nunca admitiu que a Bíblia cristã seja verdade. Detalhe, nunca foi traduzido. Estão me ouvindo? Amém. Nunca foi traduzido em idioma nenhum. Era proibido traduzir a Bíblia dos Hebreus. Guarda isso, por favor. Isso é muito sério, já que estamos no seminário. Era proibido traduzir a Bíblia dos Hebreus para qualquer idioma. E ninguém que não tivesse DNA abraâmico tinha acesso às escrituras dos Hebreus. Não tinha. E veio imperadores e mais imperadores e nunca traduziu o Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias, sempre em hebreu ou hebraico, sempre em hebraico. Ah, mas eu sou brasileiro, um exemplo, e quero, não tem como. Se converta ao judaísmo, vai estudar em uma sinagoga e o próprio rabino vai te ensinar. Isso naquela época. Mas você ter acesso não tem como. Ou então aprenda o hebraico. Aí, presta atenção, aí, Alexandre o Grande, que era o imperador mundial, morreu. Na morte de Alexandre o Grande, o grande império de Alexandre foi dividido entre os seus generais, porque Alexandre não deixou sucessor. Alexandre o Grande, na sua morte, não deixou sucessor. Os generais dividiram o império em regiões. Então o país tal vai ficar com o general fulano. O país tal vai ficar com o general americano. O Egito vai ficar com o general Ptolomeu. E Ptolomeu passou a ser o imperador daquela região. E Israel é território de Ptolomeu. Estão pegando? Israel é território de Ptolomeu. O bibliotecário chegou para Ptolomeu e disse: eu queria colocar aqui um livro dos Hebreus, as Escrituras, colocar aqui na biblioteca de Alexandria.
Ptolomeu entrou em contato com o sumo sacerdote Eleazar em Israel e disse: eu quero que você me envie homens que falam o hebraico e a língua do meu império, que era o grego. E aí surgiu a primeira tradução na história. Foi traduzido um único exemplar. 70 homens, filhos de Abraão, saíram de Israel, foram para o Egito, e esses 70 homens eram bilíngues, falavam 2 idiomas, falavam o hebraico, a língua nativa, e falavam o idioma do império, que era o grego, e traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Foi a única tradução. Isso era um documento que ficava na biblioteca em Alexandria. A única tradução. Não é que foi traduzido e agora copiar e copiar. Não. Isso aconteceu no ano 400 antes de Cristo. Pois bem, aí vem Jesus, cumpre as Escrituras, escolheu 12 homens. Esses 12 homens ficaram com a incumbência de levar a história para frente. Conta a história que eu nasci, que eu morri, que eu ressuscitei. Leva essa história para frente. E de fazer discípulos. E esses homens passaram a escrever, porque palavras o vento leva, o tempo destrói, mas aquilo que a gente escreve vira documentário. Esses homens começaram a viajar pelo mundo e a escrever o que tinha acontecido. E aí é chamado de Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, enviou muitas cartas para várias igrejas. Por quê? Porque não tinha o que ler. A Bíblia era em hebraico, não podia sair de lá. E eles não pregavam sobre o Deus dos hebreus, pregavam sobre o Filho do Deus dos hebreus. Não tinha o que ler. Por isso está escrito: a fé vem pelo ouvir. Lógico, se não tem o que ler. Se a Bíblia que nós chamamos de Bíblia, Novo Testamento, ainda não existia. Hoje a gente conta a história que aconteceu com os escritores. A gente conta a história que aconteceu com os escritores do Novo Testamento. Eles documentaram, e era todo o Novo Testamento na linguagem do império. E qual era a linguagem do império? Ainda. Quando Jesus entrou na história, estou finalizando agora, quando Jesus entrou na história, já não era mais o Império Grego. Ptolomeu já não existia mais. O Império Grego já tinha morrido, acabado. Quando Jesus entrou na história, quando o Verbo se fez carne, quem mandava em Israel não era mais os gregos,
quem mandava Israel era Roma. Porque o imperador Pompeu, perdão, o general Pompeu chegou em Israel e tomou aquele território das mãos dos gregos. Pompeu era o general romano. Marcos Antônio tinha conseguido unir o Egito com Roma. E o último DNA grego era Cleópatra. Cleópatra, da linhagem de Ptolomeu, a herdeira do trono, agora paga tributo para Roma. Ou seja, onde o senhor quer chegar? O que é que isso tem a ver com as escrituras? Que o idioma grego já está morrendo. A Bíblia foi escrita, quando eu digo Bíblia, eu falo a nossa, o Novo Testamento, foi escrito em grego, porque os pregadores pregavam em grego, saíram de Israel, e o idioma que se falava nessa época, naquela região, era grego. Paulo pregava em grego. Enfim, era grego. Só que o grego está morrendo. Quando eu digo grego, eu estou falando em idioma. Está morrendo. Está sendo implantado um novo idioma, que é o idioma do novo império, que era romano. E os romanos não falavam grego, falavam latim. Qual era a jogada do imperador? Mata o idioma que eles falam e planta o nosso idioma. Mata o grego e planta o nosso idioma, que é o latim. Por exemplo, Portugal veio para o Brasil. Isso há 500 e poucos anos atrás. Matou o idioma. Tupi-Guarani, me ajuda aí. Chavante, os índios aqui do Porto Seguro. Ninguém sabe não, né? Está gravando, o povo vai dizer que nem eu sei a história. Né? Tupinambá, né? Tupiniquim, viu? Você estava pensando que eu não sabia? Pois bem, resumindo, o que é que Portugal fez? Plantou o idioma de onde? Aqui no Brasil. Portugal! Lógico. Chegou em Angola, Portugal. Plantou o idioma de Portugal. E assim vai. E assim é. Qual era a jogada para finalizar? Matar o idioma do império passado e implantar o idioma do império local. Qual era a linguagem do império romano? Latim. E qual era a linguagem do império anterior? Grego. O apóstolo Paulo, os demais apóstolos pregaram em que idioma? Grego. A Bíblia, Novo Testamento, foi escrita em que idioma? Grego. Mas qual é a linguagem que está falando agora em todo o império? Cidades, vilas, ligadas, cerca de mil províncias. 1000 províncias ligadas à grande Roma. Latim. No ano 300 e alguma coisa, o Evangelho chegou a Roma. Quando eu digo chegou a Roma, chegou ao império, chegou ao imperador, porque o Evangelho chegou em Roma, né, através do apóstolo Paulo, isso aí, né, no ano 60, na era cristã. Tá? E Paulo
ganhou muitas e muitas almas em Roma para Jesus. Isso é fato. Isso é fato. Só que era grego, pregava em grego. Só que agora ninguém mais está falando grego. Eu estou dizendo 200 anos depois. E no ano 300 e alguma coisa, 200, né? E quase no ano 300, Jesus entrou no coração de um imperador. O imperador se converte. Constantino. Resumindo, o que é que Constantino fez? Abriu o coração para o mestre, e daí para frente, pessoas passaram a seguir também a Jesus. Alguns só para agradar o imperador, outros se convertiram de fato. E ele baixou o decreto. Eu acredito no Jesus pregado pelos apóstolos. Portanto, a religião do meu império será Igreja Apostólica, porque veio o Evangelho através dos apóstolos. Igreja Apostólica Romana. Por que romana? Porque a capital do império está em Roma. E por que apostólica? Porque o Evangelho veio através dos apóstolos. Depois ele morre, e aí um imperador e outro vai seguindo. Você vai entender onde eu quero chegar. Só que a Bíblia cristã, Novo Testamento, está escrito em grego. Se eu sou imperador, eu vou dizer, como que eu vou admitir que não tenha uma Bíblia, que eu acredito no Deus da Bíblia, na minha linguagem? Então eu estou dizendo que eu quero que providencie poliglotas, elementos que falam vários idiomas, para traduzir do grego para o latim. E o imperador é imperador. Ele é imperador até lá em Israel. E foi enviado um emissário, um mensageiro de Roma para Israel. E ele tinha a missão de traduzir o Antigo Testamento hebraico para o latim. E ele tinha a missão de traduzir o Novo Testamento do grego para o latim. A Bíblia que não era traduzida, o imperador deu ordem. Estou dizendo que é para traduzir. Só tinha até então uma única tradução do Antigo Testamento lá na biblioteca em Alexandria, Egito. E veio a ordem do império para traduzir todo o Antigo Testamento do hebraico para o latim. E traduza todo o Novo Testamento do grego para o latim. E quem chegou a Israel? O homem que uniu o Antigo e Novo Testamento, a Bíblia dos Hebreus com a Bíblia cristã. Traduziu em um idioma só, porque até então é 2 idiomas: Novo Testamento, grego; Antigo Testamento, hebraico. Ele tinha que falar 3 idiomas. Ele tinha que ser bom no hebraico, no grego e no latim. E ele chegou, por sinal, está até é linha do tempo que fala no Facebook, linha do tempo, está até na minha linha do tempo.
isso que eu vou te falar agora. Dezembro agora, eu fui a Israel e eu fiz questão de ir no local onde isso aconteceu. A tradução. E eu faço um vídeo e chego ao pé da estátua do homem que traduziu, Jerônimo. Jerônimo nos deixou no ano 420. E eu preciso que você guarde isso. Jerônimo foi tão fiel na tradução que você pode observar. Ele foi tão fiel na tradução. Abre aí no livro de Mateus, qualquer, na primeira página, Olha que cabra fiel. Mateus, gente, rapidinho, a primeira página. Olha que fidelidade. A primeira página, livro de Mateus. Acharam? O que está escrito aí, pastor? Livro da geração de Jesus Cristo. Não, a epígrafe, o que é escrito lá em cima? Evangelho segundo Mateus. Ótimo, lê de novo. Evangelho segundo Mateus. Olha que cabra fiel. Evangelho segundo Mateus. Isso aí, ele está dizendo, não escrevi nada. O que eu vou traduzir segundo escreveu Mateus, não foi eu não. Eu estou traduzindo o que segundo Mateus escreveu. Olha que fidelidade. Aí a gente lê Evangelho segundo Mateus. Por que a gente não busca buscar quem é? Por que a gente não busca a origem? Quem é que escreveu isso? Evangelho segundo Mateus? Porque ele não escreveu, ele só traduziu. Ele podia escrever Evangelho segundo de Mateus, mas não, Evangelho segundo, se tiver alguma mentira aqui, não é minha, é de Mateus. Evangelho segundo Mateus. Eu não estava lá. Segundo Mateus. Aí ele dá um recado e diz, segundo fulano. Fulano mandou lhe dizer. O que eu estou lhe dizendo é a minha voz, mas é o recado de fulano. Olha que fidelidade. Para concluir, ele entra numa gruta. Ele que? Jerônimo, enviado de Roma. Olha para mim, por favor, você está lendo agora, você está me complicando, eu preciso da sua atenção. Hora de ler Bíblia, tu não lê. Hora de ler, não lê. Vai entender. Jerônimo entra numa gruta e fica lá dentro. É isso que eu quero que você entenda. Vê se Deus tinha que dar graça ou não tinha. Vê se Deus tinha que dar inspiração ou não tinha. Se não tivesse inspirado, como é que ele ia traduzir? Gente, você não tem noção. A gruta ainda hoje, e olha que hoje está sofisticada. Imagina aquela época. Ele entrou na gruta, uma lamparinazinha, pergaminho. Eu estou falando do ano 400 depois de Cristo. Eu estou te falando que isso tem 1.600 anos. 1.600 anos atrás. Ele entra numa gruta, sentou lá e ele começou a traduzir todo o Antigo Testamento, Gênesis, e vai, Êxodo, e vai, até Malaquias. Do hebraico para o latim. Agora ele pega todo o Novo Testamento, do grego para o latim. Guarda isso. Não tem lâmpada, é candeeiro e o sono. E ele fica lá, cerca de 14 anos, lá dentro, traduzindo. Como que não tem que ter inspiração? Agora pasma, quando ele bate ponto final, morre com a caneta na mão. Lá está o túmulo de Jerônimo, no mesmo lugar onde ele traduziu. E sabe onde foi isso? Israel.
cidade, Belém. Tome um susto. Aonde? Na mesma gruta. Aonde nasceu Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde nasceu o meu Salvador, o seu Salvador, nasceu também a nossa Bíblia. Glória a Deus. A semana que vem a gente continua.